Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Milene, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero dramático. Por que vamos falar sobre o gênero dramático? Então vamos lá. Vamos pensar nos movimentos literários estudados. Então nós já falamos sobre o trovadorismo, certo? Aí nós vamos falar agora o chamado humanismo. Para passarmos para o humanismo, é importante que a gente retome aspectos do gênero dramático. Por quê? Então, assim, o humanismo, ele vai trabalhar final do século XV, né? Início do século XVI, e uma das formas, né, de transmitir essa literatura vai ser através de peças teatrais, por isso o gênero dramático. Tudo bem? Lembrando que o humanismo, ele não é de fato um movimento literário. Ele vai ser um movimento, na verdade, de passagem, que nós estamos saindo da Idade Média e indo para o chamado Renascimento. Então, ele vai ser um movimento de transição, tá? Não um movimento propriamente dito, movimento literário, certo? Então, vamos lá pensar um pouquinho no gênero dramático. Nós já vimos que os gêneros literários podem ser três, certo? Então, nós vimos que ele pode ser o gênero lírico, né? O gênero narrativo, que é chamado de épico, tudo bem? Épico narrativo. E o gênero dramático. O que é o gênero dramático? Então, o gênero dramático, ele tem características próprias. Então, quais são? Primeiro, é a ação que acontece naquele momento. Por que ação? Então, vamos lá. O que significa a palavra drama? Drama, tá? De origem, ela significa ação. Ah, professora, mas hoje em dia nós vemos drama como um comportamento humano, né? Então, aquela pessoa que tem um comportamento exagerado, né? Que fala, ai, nossa, ela faz um drama. Ok, tá? Então, ela tem também essa conotação hoje em dia. Mas nós estamos falando de movimento de origem. Então, drama significa ação. Então, o gênero dramático é algo feito naquele momento, tudo bem? Então, ele é encenado, a ação acontece naquele momento, com a presença dos chamados espectadores, olha lá. Por que o espectador? Porque ele vai interagir naquele momento, né? Então, ele sente, né? Ele sente algo vendo aquela ação, participando daquilo naquele momento, então ele tem um sentimento aí, ele vai interagindo. Outra característica, né? Então, a presença marcante dos diálogos, tá? Então, tem o diálogo a toda hora e a ausência de narrador, tudo bem? Ah, mas aí eu fui assistir uma peça que tem narrador. Pessoal, é uma coisa assim bem pontual, tá? Porque pela origem de drama, nós temos essa ausência de narrador. Às vezes, nós temos os chamados apontamentos. O que são esses apontamentos? Então, assim, na hora ele direciona, tá? Então, entra uma determinada fala para direcionar essa plateia. Não de fato para narrar a história, mas vai direcionar. Então, fala assim, 2 dias se passaram. 3 horas né? Então, depois. chegaram a tal lugar, mas como direcionamento. Então, vamos lá, retomando. O gênero dramático é a ação naquele momento, tá? A ausência de narrador, presença de espectador, tudo bem? E a presença também de diálogos, tudo acontece naquele momento, certo? Por que isso vai refletir nesse movimento de transição chamado humanismo? Porque na época, quando a gente for falar de humanismo, a gente vai ver que a população ainda não é letrada, ela não vai poder, ainda não tem o surgimento da prensa, então para a gente ter as cópias com mais facilidade, então tem que ser algo encenado. Geralmente acontecia o quê? Em praças públicas, que era um teatro mais rudimentar. E cuidado, tá? Quando vocês pensam em Shakespeare, nós estamos falando
de 1500 e pouquinho. Aí é um teatro muito específico, tá? Ele não vai bater muito com esse teatro português inicial que a gente está falando. Por quê? Porque o teatro português inicial, ele tem um palco, né? Que ele é improvisado, então assim, um palco que é feito de qualquer maneira, não tem aqueles cenários deslumbrantes, tá? Não é feito em grandes teatros, ele é feito em praça pública, então ele é diferente, tudo bem? Shakespeare já é um teatro, né, inglês que tem uma outra característica, certo? Então vamos lá. Da onde surge? Então nós temos, há muito tempo atrás, nós tínhamos as chamadas festas, que são esses ditirambos, tá? Na Grécia Antiga, que eram o quê? Cantos e danças feito ao deus Dionísio ou Baco, que é o mesmo deus, tá? Greco e pelo romano. Então só muda o nome, mas é o mesmo deus, tá? O deus do vinho. Então o que acontecia? Eles iam lá, né? E eles iam festejar, falar que a colheita da uva foi uma colheita muito boa. Então eles faziam, né? Criavam esses ditirambos. Por que ele tem a ver com o chamado gênero dramático? Porque era algo feito naquele momento. Então tinha a presença das pessoas, as pessoas reagindo àquilo, tá? Então ela surge dos ditirambos, tudo bem? Bom, então nós podemos separar esse gênero dramático em tragédia e comédia, tá? Então assim, a tragédia, o que é a tragédia? A tragédia era feita sempre assim, os personagens da tragédia eram personagens da nobreza, tá? Então era da classe alta e tinha aí a paixão como ponto forte de tudo. Então as coisas aconteciam, então a tragédia sempre ela acabava, né, em algo assim absurdo, em morte, por conta de paixões, tá? Aí você tem como referência Romeu e Julieta, de Shakespeare, né? Então o que acontece nessa tragédia? É uma tragédia porque você tem duas famílias da sociedade e que as famílias elas não se dão bem. Então eles não vão permitir nunca o amor dos dois jovens. O que acontece? Todo mundo já conhece, né? Então a gente sabe que os dois acabam morrendo. Isso é uma tragédia. Tudo bem? Então sempre personagens da alta sociedade, da nobreza, tá? E sempre movidos à paixão. O que é importante e que vocês vão ouvir muito é esse movimento que nós chamamos de catarse. Esse movimento de catarse está dentro da tragédia. O que é a catarse? A catarse é assim, então você tá lá e você recebe uma purificação interior, tá? Por conta daquilo que você presenciou, de uma descarga emocional muito grande. Então, você tá lá, assiste aquela tragédia e tem aquele baque, fala, ai meu Deus, o que aconteceu? Né? E isso faz com que você se purifique e comece até a refletir diferente sobre determinados assuntos. Então a catarse é extremamente importante, tá? Então assim, tem estudos emocionais, tem vários estudos que vão falar dessa importância de você presenciar, viver aquilo, tá? E aquilo te dá uma certa purificação interior. Isso acontecia muito com as tragédias, tudo bem? Quando a gente fala em comédia, que é a outra vertente, nós estamos falando, tá? De uma classe, da classe popular mesmo, tá? Ela é curtinha e ela vai falar do dia a dia, tá? Ela vai querer promover o riso, então a intenção é promover o riso e falar do dia a dia da sociedade. Isso é comédia, certo? Também é importante a gente falar de duas visões, de duas vertentes aqui do gênero dramático, chamado de autos e farsas, tá? Por quê? Quando a gente for estudar na próxima aula o humanismo, nós temos o Gil Vicente. E o Gil Vicente, ele faz, né, ele trabalha com chamados autos
e farsas. Então já vamos esclarecer isso. Também pertencem ao gênero dramático, tá? Mas os autos, ele tem um cunho religioso, tá? Moralizante. Então, nós temos aí o Alto da Barca do Inferno, que eu acho que já muitos já ouviram falar, depois eu retomo com vocês, mas o que nós tínhamos lá? Então, nós temos pessoas, né, classes sociais tipificadas, que vão ser julgadas através dos preceitos da Igreja Católica. Então, você tem o diabo de um lado, você tem o anjo do outro, julgando, né, esses tipos sociais. Agiu de forma correta, vai para o céu. Agiu de maneira incorreta, vai para o inferno. Tudo bem? Então, ele tem, sempre quando for alto, ele é religioso, moralizante. Tudo bem? Nós temos também, eu vou deixar aí um linkzinho, que eu gostaria muito que vocês assistissem o Alto da Compadecida, tá? Inclusive, ele já foi, ele passou como reprise há pouco tempo aqui na televisão. E assim, é extremamente importante, por quê? Porque ele tem como base o Alto da Barca do Inferno. Então, nós vamos ter também lá personagens na mesma situação. Então, personagens sendo julgados, né? Então, assim, aconteceram determinadas coisas na vida deles, eles morrem e vão ser julgados também pela Igreja Católica. Então, é importante, cai bastante, e aí a gente pode conversar um pouquinho depois. Então, vai ficar aí o link para vocês assistirem, certo? E as farsas, tá? O que são as farsas? As farsas já têm o que? Essa ideia cômica, tá? Então, ela vai ter o que? A intenção de divertir. Depois a gente vai falar da farsa do Velho da Horta, do Gil Vicente, que tem justamente essa intenção. Ele pega uma situação cotidiana, algo que acontece, e ele vai querer divertir, provocar o riso. Tudo bem? Então, sempre quando a gente falar de gênero dramático, que fica aí alguns pontos bem importantes. Então, a tragédia e a comédia, tá? O movimento de catarse e a diferença entre autos e farsas. Tudo bem? Então aí, ó, para vocês tirarem um print e a gente já continua. Então vamos lá, gente. Continuando. Então eu já dei uma dica para vocês e já pedi para que vocês assistam o Alto da Compadecida, né, que vai facilitar aí depois a nossa fala com relação ao Alto da Barca do Inferno, certo? Então assim, nós temos peças dramáticas que são importantes. E aí, até para percepção e para vocês enxergarem essa estrutura, fica mais fácil, certo? Então, o que nós vamos falar agora? Sobre a peça Medeia, tá? Que é de Eurípides e ela surgiu em 431 a.C. Tudo bem? Por que isso, professora? Porque nós temos depois uma releitura dessa peça, tá? Então a gente pode falar que é uma intertextualidade que Chico Buarque e Paulo Pontes é um grande dramaturgo, eles em 1975, eles vão fazer essa releitura que vai chamar Gota d'Água, tudo bem? Inclusive, Gota d'Água, ela agora no ano passado, ela foi uma leitura obrigatória para um dos vestibulares do Rio de Janeiro de grande importância, tá? Então vamos lá. O que acontece na Medeia? Então, para vocês verem, perceberem a tragédia aí dentro, certo? Então, assim, acontece em Corinto, tá? E nós temos a Bárbara Medeia, que ela é apaixonada e ela tem um caso com, né, o marido dela é o Jasão, tudo bem? Eles acabam tendo dois filhos, certo? E no meio aí da vida deles, o Jasão, ele se apaixona e acaba trocando a Medeia pela filha de Creonte. Quem é Creonte? Creonte é o rei de Corinto da época. Então, ele faz essa troca. O que acontece com a Medeia? A Medeia fica louca da vida, né? Então, ela não aceita ser trocada de maneira nenhuma. E o que ela faz? Ela planeja, tá? Se vingar dos dois. Então, olha o que acontece,
tá? Gente, tô resumindo bem para vocês conseguirem enxergar essa tragédia aí no meio. Então, no final, o que que ela faz? Ela vai matar o Creonte, ela vai matar a filha dele, que na verdade é, né, agora amante do Jazão, e vai inclusive matar os 2 filhos que ela teve com Jazão. Então, percebem essa tragédia, essa coisa absurda que de repente acontece? É tudo que? Tudo que vem através desse sentimento exacerbado, tá? Então, ela provoca aí uma revolução e acaba fugindo pro Olimpo, lá o lugar onde ficam os deuses. Tudo bem? O que que acontece? Então, quando o Chico, em 1975, ele faz essa releitura, tá? Ele faz essa intertextualidade entre essas 2 obras, o que que ele faz, tá? Primeira coisa, ele vai adaptar a história ao contexto sociocultural daquela época. Lembrando, sempre quando a gente fala em Chico, a gente está falando daquele momento da ditadura. Então, ele vai abordar nas suas principais músicas, né? Nós já vimos isso em sala de aula. Aqui também ele vai trazer esse contexto da ditadura aqui para dentro. Então, ele faz uma adaptação. Como que vai ficar? Então, assim, a Medea, para ele, vai ser a Joana, certo? Vai existir também o Jazão, tá? Então, você tem a Joana, que ela é casada com o Jazão. O Jazão, ele é um sambista, ó, tá adaptado, né, àquele momento da sociedade do Rio de Janeiro. Ele é um sambista e ele lança uma música chamada Gota d'Água, certo? E essa música, ela faz, assim, um sucesso absurdo. O que que ele faz? Aquilo sobe a cabeça dele e ele acaba largando a Joana para ficar com a Alma. Quem é a Alma? É a filha de Creonte, olha lá, o mesmo nome. Tá? Quem é Creonte? Creonte é uma pessoa extremamente influente daquela região e que acredita e que enxerga em Jazão um potencial assim muito forte para ser seu substituto nas tramas lá, nas coisas ilícitas que ele faz. Tudo bem? E isso acaba provocando o quê? A fúria da Joana, que a Joana também não aceita e acaba também, da mesma forma que Medea os mata, ela acaba matando também. Mas o que que fica aí? Por que que é um intertexto? É até importante a gente conversar sobre isso. Intertextualidade é quando um texto ele conversa com outro texto, tá? Então ele vai trazer, que nem ele traz os personagens, por mais que ele mude o nome da Joana, de Medea para Joana, ele traz, né, todas as características daquele personagem, ele traz o enredo, a história, por mais que seja adaptada, traz para dentro daquele texto novo. Por isso que é o intertexto. Que mais que fica aqui? Tem temas atemporais, tá? Que são colocados aqui e que são importantes. Por que são atemporais? Porque não marcam exatamente aquele momento somente. Então, se a gente falar de justiça e traição, são temas atemporais, tá? Trabalhados aqui por Chico e por Paulo Pontes, tá? E que deixa essa peça muito marcada. Outra coisa que é extremamente importante e que eles trazem daqui, dessa tragédia. As tragédias, tá? Geralmente, elas vêm no que a gente chama de versos, tá? Então, elas vão vir com uma certa musicalidade, com rima. Lembrem-se, quando a gente fala em forma do texto, ele pode vir em prosa, que é em parágrafos, ou ele pode vir em versos. Então, a gente está trazendo aqui um gênero literário que ele não está em prosa, ele está em verso. Por que esse verso, tá? Então, assim, se você pegar Romeu e Julieta, também tem a mesma estrutura. Se você pegar aqui Medea, tem a mesma estrutura. Se você pegar aqui o Gota d'Água, também com essa mesma estrutura. Para que o verso? Porque você vai mostrar o sentimento da personagem de uma maneira mais clara,
tá? Então, assim, sempre nós já vimos que o verso, né? Então, quando você tem, geralmente, quando você trabalha com a poesia, que a poesia é muito baseada no verso, você tem aquele sentimentalismo exacerbado, que talvez não acontecesse se não estivesse em verso. Então, se você assistir, também vou deixar aí o linkzinho do Romeu e Julieta. O que que acontece? Você vai ver que a fala deles está sempre o quê? Em versos, tá? Então, lembrando, por que essa estrutura? Essa estrutura é para mostrar e deixar mais claro essa parte sentimental, mostrar um sentimentalismo, já que a tragédia ela é associada sempre a esse amor exacerbado, essa coisa, né, louca, essa paixão. Então, nada melhor do que usar o recurso do verso, da musicalidade, das rimas para mostrar esse sentimento de uma maneira clara. Então, ó, pessoal, por enquanto, tá? Então vão ficar aí as dicas para vocês assistirem e depois eu passo uma atividade específica do Gota d'Água para vocês, certo? Então tirem um print da tela e depois a gente se fala. Beijos!